Olá, é com grande alegria que estamos aqui conectados para mais um Evangelho realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho está situada em São Paulo, no Brasil, na Rua Estado de Israel, número 59. E antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, gostaríamos de convidar a todos, sejam de onde for que estiverem nos assistindo, para procurar um lugar tranquilo, sem as atribulações do mundo exterior, procurando desligar os aparelhinhos sonoros que possam dispersar a atenção, porque agora nós vamos ouvir sobre o Evangelho de Jesus. E assim, é um momento muito sagrado, um momento muito importante. E que esse momento, então, seja um momento de recolhimento, um momento de alegria, um momento de atenção. Então, vamos buscando uma posição cômoda, ereta. Podemos fazer uso da nossa respiração, que ela seja calma, profunda. E assim, inspirando, expirando, vamos então nos aquietando e fazendo uma conexão com o plano espiritual, elevando o nosso pensamento ao Deus maior, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos de luz, aos benfeitores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos o Evangelho de Jesus e participarmos da palestra que hoje será realizada pela nossa querida Sandra, cujo tema é a caridade e a Casa do Caminho. Um tema bastante convidativo e que o Mestre Jesus possa então dar aquela sustentação à nossa querida Sandra, sempre tão preparada, que ela possa trazer os ensinamentos do Mestre Jesus de forma a tocar os corações de todos os cristãos que estejam à procura de uma palavra de consolo, de ânimo, de fé. Que o Mestre Jesus, sempre tão sereno, possa estar conosco, nos ajudando, nos aconselhando e nos intuindo. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus esteja no nosso meio nesse instante e que esses benfeitores espirituais possam tocar os nossos corações, como falou nossa companheira, para que estejamos sensíveis, abertos, para receber essas reflexões tão importantes que o Evangelho de Jesus nos traz. Em especial, sobre o tema dessa noite, que é um tema dos mais importantes, se não o mais importante que está no Evangelho. Porque toda a vivência do Mestre, toda a exemplificação de Jesus foram no sentido de educar os nossos espíritos para a caridade. A caridade que é o amor em ação. Viver o amor e viver em amor. É disso que se trata o tema de hoje. Então eu quero dizer para vocês que Paulo de Tarso, que foi o apóstolo dos gentios, né? Que foi buscado por Jesus logo após a morte de Jesus, não é? Ele era um fariseu orgulhoso, como vocês sabem, era prepotente, era arrogante, e era um perseguidor implacável dos cristãos
e também da doutrina de Jesus. Mas vocês sabem também que depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, em que ele foi eletrizado por todo o amor e por todo o magnetismo do Cristo, e foi convocado para o trabalho missionário pela causa do Cristo, esse Paulo de Tarso foi o apóstolo que compreendeu mais profundamente aquele ensinamento do Mestre: viver o amor e viver em amor. Quando na sua carta aos Coríntios, ele escreve a sua ode ao amor em ação, isto é, a caridade. E ele vai colocar nesse poema maravilhoso que ele fez: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar as montanhas, se eu não tivesse o amor em ação, eu nada seria. E ele vai falar maravilhosamente, eu fiz um resuminho, mas ele vai falar um pouquinho para frente sobre as características desse amor do qual ele está falando, que é o amor caridade, que é o amor em ação. E ele vai dizer então que esse amor pressupõe paciência, esse amor pressupõe doçura, benevolência. Esse amor que é a caridade não é invejoso, não é precipitado. Esse amor não se enche de orgulho, não se melindra, não se irrita com nada. Esse amor que é a caridade, diz Paulo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, sofre. Olha que maravilha que ele nos traz. E ele vai terminar, fala algumas coisas a mais, mas ele vai terminar esse seu poema, essa sua ode ao amor, dizendo o seguinte: entre a fé, a esperança e a caridade, a principal virtude é a caridade. Desse tripé que Paulo sempre colocou nas suas epístolas, nas suas falas, nos seus sermões, ele já nos diz: o essencial é a caridade. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, então, para os espíritos, né? Qual é a mais meritória das virtudes? E os espíritos respondem a ele: ora, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas as virtudes são sinais de progresso para o espírito. Mas, dizem os espíritos, a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Eles nos dizem isso, os nossos benfeitores. E qual é, pergunta a Kardec, o sinal mais característico da imperfeição humana? E os espíritos lhe respondem: o interesse pessoal. De todos os vícios, o interesse pessoal, que é o quê, gente? Que é o egoísmo, que é aquela visão centrada em nós mesmos, naquilo que nós queremos, naquilo que para que nós possamos nos dar bem sobre todas as coisas. Esse é o interesse pessoal, não é? Os espíritos vão dizer ainda que o verdadeiro desinteresse é uma coisa muito rara aqui no nosso planeta. Nosso planeta ainda é muito imperfeito, nós trazemos muito arraigado essas duas chagas, que são os maiores obstáculos ao progresso moral, que são o orgulho e o egoísmo. E do Livro dos Espíritos, nós vamos então ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo
que fala sobre fora da caridade não há salvação, e que nos deu a base para conversarmos hoje, para fazermos hoje essas reflexões. E no capítulo 15, Kardec vai nos dizer que quando Jesus contou a sua parábola sobre o samaritano, que é uma parábola conhecida de todos nós, não é? Que a gente sabe que é aquela criatura que ficou relegada, ela foi assaltada, estava ferida, e passou um e não ligou, passou o sacerdote, passou o outro, e quem foi cuidar dessa criatura foi um samaritano que era considerado pelos judeus um herético, né? Então, Kardec vai dizer que quando Jesus conta essa parábola, ele coloca a caridade como única condição exigida para a salvação das nossas almas. Entre todas as virtudes que nós precisamos conquistar, claro, nós precisamos conquistar virtudes, trocar os nossos defeitos por essas virtudes, não é verdade? Mas entre todas essas virtudes que nós precisamos conquistar na romagem que nós fazemos como espíritos rumo a caminho da luz, não é? Se nós não praticarmos o amor desinteressado, o amor doação, o amor compaixão, em suma, se nós não praticarmos o amor ao próximo, nós não conseguiremos dar o salto quântico para sermos seres mais espiritualizados, mais espirituais, seres que entendem e fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros, como Jesus nos amou. Porque Jesus é o modelo de amor e de humildade para nós. Jesus é o modelo de renúncia, de sacrifício. Jesus é o nosso modelo de doação, de compaixão, de trabalho, de fé e de ressurreição. Jesus é o modelo mais perfeito, dizem os espíritos, que passou aqui pelo nosso planeta. Um espírito puro, o Cristo, governador deste planeta. Resumindo, Jesus é o amor em ação. Portanto, Jesus é caridade, né? E a caridade está no primeiro plano das virtudes, porque ela encerra todas as outras virtudes, como falou Paulo no seu poema. A caridade encerra a humildade, a doçura, a indulgência, a justiça, tudo. Quem é indulgente é caridoso. Quem é justo é caridoso. Mas, principalmente, a caridade é o oposto, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, do interesse pessoal. Esses sentimentos ainda tão presentes na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, não é? Mesmo quando nós achamos que nós não somos orgulhosos, que nós não somos egoístas, os nossos desejos, os nossos melindres que temos tanto, os nossos preconceitos que aparecem na nossa vivência, as nossas ofensas diárias, às vezes até para aquelas pessoas de quem mais nós gostamos, né? Aquelas que estão no nosso convívio. Esses nossos interesses pessoais nos traem e mostram que nós ainda trazemos em nós essa raiz, esse defeito tão difícil de extirpar. Porque, sabe por que é difícil, dizem os espíritos? Porque nós vivemos num mundo muito materializado, muito apegado à materialidade, à matéria. Então, tudo, o orgulho, o egoísmo, eles nos prendem. Quando nós conseguimos
nos despojar disso, aí sim, nós vamos caminhar para essa angelitude, que é o que nós queremos. É para isso que estamos aqui ouvindo e refletindo nesse evangelho, para sermos estas criaturas mais espiritualizadas, né? É disso que Jesus falou, quando ele nos alertava para nós vigiarmos as nossas atitudes, para nós vigiarmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Porque o nosso orgulho, gente, não nos deixa ver os nossos defeitos. E muitas vezes, por conta disso, nós somos descaridosos para com o nosso próximo, porque ainda não temos aprendido a expandir em nós o amor que recebemos de Deus, que Deus distribui para todas as criaturas, para os bons e para os maus, indistintamente, porque todos somos seus filhos. E Ele nos dá esse amor como se fosse aquela dádiva, aquele alimento, aquele maná, que entra sobre todas as criaturas, mas para recebê-lo, nós precisamos ter os nossos canais abertos, liberados. Nós precisamos vibrar na frequência do amor, na frequência da caridade, na frequência da compaixão. Porque aí sim, essa dádiva de Deus desce sobre as criaturas, desce sobre nós, para que nós também possamos doar esse mesmo amor para todos aqueles que nos cercam. É o compartilhamento, não é? Nós sabemos que estamos em etapas diferentes, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, mas estamos em experiências diferentes, em condições diferentes de entendimento, de culturas, de raças, até condições evolutivas diferentes. Por isso, nós precisamos aprender a nos respeitar, a respeitar o próximo, a respeitar o diferente, a respeitar o sofredor, não importa a sua condição. Nós precisamos de tolerância para com os erros alheios e até de tolerância para com os nossos próprios erros. Caridade, autocaridade é importante, porque como cada um tem uma compreensão diferente da lei de Deus, como cada um está num estágio evolutivo diferente, é preciso que nós, quem compreende mais, ajude quem compreende menos. Quem está melhor, ajude quem está sofrendo mais. Porque Jesus falou que para conquistarmos o reino dos céus, o reino de Deus, é preciso que estejamos nesse patamar de amor. E a consequência imediata desse conhecimento, desse saber respeitar, desse saber tolerar, é a prática do perdão, é saber perdoar, é saber esquecer as ofensas, é saber tolerar os adversários, os opositores, aqueles que nos irritam, aqueles que nos ofendem, que nos provocam. Porque, minha gente, tudo isso é caridade, é crescimento espiritual. Claro que é sofrido, mas sair da casca, romper o ovo, abandonar o homem velho, orgulhoso e egoísta, dar vida ao homem novo, virtuoso, espiritual, exige de nós muito esforço. Exige sacrifício, exige doação, direcionamento e dor. É um parto. Mas depois que damos vida a esse homem bom, a esse homem caridoso, que faz da prática do bem e do amor ao próximo o seu modo de viver, quantas recompensas, quantas bênçãos virão das alturas para esse novo homem crístico.
é disso que nos fala Jesus no seu sermão profético, que está nesse capítulo 15 que estamos estudando. Quando Jesus nos diz com os símbolos que ele costumava usar para o entendimento daquele povo simples, que era incapaz de entender as coisas puramente espirituais. Então, eles precisavam de imagens materiais, eles precisavam de imagens conhecidas deles, não é? Como os animais, o campo, as frutas, as árvores. Então, Jesus, quando falava as suas parábolas, os seus ensinamentos, usava esses símbolos que precisam ser entendidos. E aqui, então, ele fala no sermão profético que quando o Filho do Homem retornasse, ele separaria as ovelhas dos bodes, como um pastor, e colocaria as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E quando chegasse o juiz, diria aos que estavam colocados à direita do pastor para passar para o reino de Deus, para o reino da glória, da felicidade. Porque eles deram de comer aos famintos, deram de beber aos sedentos, porque eles deram abrigo aos desabrigados, porque eles deram roupas aos que estavam nus, deram amparo aos doentes e aos encarcerados. E eles perguntaram, mas quando que nós fizemos isso? E Jesus disse, quando vocês fizeram a qualquer um que seja o seu próximo, a qualquer um que seja necessitado, era a mim mesmo que vocês estavam fazendo. Do que Jesus estava falando quando ele disse isso? De caridade, de doação desinteressada, de amor ao próximo. E o sermão profético continua, dizendo que aqueles que foram colocados à esquerda do pastor são aqueles que não fizeram nada disso na sua vida. São os materialistas, os arrogantes, os egoístas, aqueles que têm o seu coração endurecido, os indiferentes, aqueles que viveram só para si mesmos, para os seus prazeres, para os seus desejos, desprezando todas as oportunidades de praticar o bem, de praticar a caridade, o amor em ação. Esses, disse Jesus, serão apartados do reino de Deus. Precisarão recomeçar a sua caminhada no aprendizado do amor a duras penas, com muito sofrimento e dor. Vejam como é isso, não é? E aí, um doutor da lei, para provocar Jesus, pergunta para ele então, mestre, o que é preciso que eu faça para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe responde, faça o que está escrito na lei de Deus. E isto, a lei, as leis de Deus, as leis dos mandamentos, as leis da Torá, os fariseus conheciam muito bem, porque eles decoravam tudo aquilo, eles sabiam muito bem quais eram as leis de Deus. Só que é mais fácil saber a teoria do que praticar aquilo que a gente sabe. E isso acontece conosco também. Por exemplo, quando nós chegamos na casa espírita, nós tomamos conhecimento do Evangelho de Jesus, das lições dos espíritos através de Kardec. Nós tomamos conhecimento das maravilhosas histórias contadas por André Luiz, por Emmanuel, por todos estes mestres do amor, não é? Nós assistimos a palestras que nos comovem, que nos tocam. Nós tomamos os passes reconfortantes e nos sentimos num estado, assim como num oásis, num estado alfa, maravilhoso, querendo transmitir isso para todo mundo. Mas, quando chegamos no nosso mundo de relações, nós somos chamados a testemunhar o que nós aprendemos.
né? Na casa, nas aulas, nos evangelhos. E naquelas situações mais corriqueiras do nosso mundo de relações, muitas vezes nós falhamos. Sabem por quê? Porque aquele homem velho, descaridoso e egoísta ainda fala mais alto em nós. Foi por isso que Jesus contou a parábola do samaritano, para exemplificar ao doutor da lei e também a todos nós que a verdadeira caridade, o verdadeiro amar a Deus sobre todas as coisas, é aquela caridade que nós praticamos com o nosso próximo. No dia a dia, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque em todos os momentos nós somos chamados a testemunhar tudo isso que nós aprendemos aqui. E qual é o verdadeiro mandamento, o maior mandamento da lei de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso coração. É fazer a vontade do Pai. É dar de nós em favor do nosso irmão mais necessitado. Emmanuel vai nos dizer, lá no seu livro Vinha de Luz, que a política divina é a política do amor. E foi essa política, a política do amor, que Jesus seguiu, porque ele estava representando naquele momento aqui na Terra os interesses de Deus, junto de todos os corações humanos. E quando ele veio fazer essa política divina, ele não precisou de nenhum decreto, de nenhuma portaria. Ele simplesmente viveu. Ele não vestiu nenhum traje de sacerdote, ele não vestiu nenhuma toga de juiz. Ele amou profundamente os seus semelhantes. E nisso ele mostrou toda a sua grandeza celestial. E Jesus nos ensinou a ir além no nosso amor ao próximo. Assim como fez o samaritano. O samaritano não ficou só ali curando as feridas daquele homem na beira da estrada. Vocês se lembram? Ele foi além. Ele carregou aquele homem, ele abrigou aquele homem, levou-o para uma estalagem, ele supriu as necessidades daquele homem, ele pagou o estalajadeiro e depois ele disse que iria voltar para saber se tudo estava bem. Então, não é fazer o necessário, é ir além. E é essa a política divina que Jesus veio nos mostrar. Ele nos mostrou, ele nos ensinou a elevar os nossos irmãos que se arrastam nos aleijões morais para que nós sejamos as suas muletas. Ele nos ensinou a combatermos a ignorância, mas sem criticar, sem condenar, sem julgar, que é o que mais nós fazemos. Ele nos ensinou a amar, a compreender, a perdoar sempre. E aqui, então, nós vamos fazer um gancho com a casa espírita, com a nossa casa do caminho. E por que isso? Porque a casa espírita é o local físico que abriga os ideais cristãos de amor e de caridade. É o local, a casa espírita, onde deve predominar a política divina, aquela política que Jesus veio nos deixar e que vimos agora mesmo. É o local onde os benfeitores espirituais, sob a égide de Jesus, trabalham em favor de todos os irmãos que ali chegam, encarnados e desencarnados. A casa espírita, qualquer casa espírita, é um local de aconchego, de abrigo, de alimento para o corpo e para a alma que sofre, para a alma que está perturbada,
ou então para aquele que tem sede de conhecimento, de aprendizado e de luz. Não é isso que foi falado no sermão profético? A quem alimentaste? A quem tiraste a sede? A casa espírita faz esse papel. Ele acolhe a todos os que a procuram, a todos os que procuram o Evangelho de Jesus, sem distinção de raça, de crença, de condição social, porque a casa espírita sabe que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, assim como Jesus fazia. Assim como fazia também a primeira casa do caminho, aquela que foi fundada pelos apóstolos, naquela estradinha que ia de Jerusalém para Jope, e que os apóstolos fundaram depois da morte de Jesus. Primeiramente, eles ficaram dispersos, desarvorados, depois eles compreenderam a missão que o Cristo tinha deixado a eles, que era a missão de ajudar o próximo. E aí, então, o que eles fazem? Eles fundam a Casa do Caminho, lá na estradinha de Jope. E aí nós vamos no capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, que é um livro recomendado de leitura para todos nós, maravilhoso. E nesse capítulo, Emmanuel, então, vai descrever como eram os trabalhos que se faziam nessa casa de caridade, em favor de todos os necessitados daquele povo que a procuravam. E aí, Emmanuel vai nos contar, nesse episódio, que Estevão tinha sido preso e que provavelmente iria ser morto, mas Gamaliel, que era um doutor da lei, que era um fariseu, que trabalhava no Sinédrio, que estava ali com aqueles juízes julgando o Estevão, intercedeu por Estevão. Então, ele ficou prisioneiro. Então, nesse momento, Pedro convida Gamaliel para ir visitar a Casa do Caminho e os trabalhos que eles faziam lá. Gamaliel, se vocês se lembram, foi o professor, o preceptor de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso respeitava muito Gamaliel e ficou muito, naquele tempo ele ainda era perseguidor, né? Ficou muito, estranhou muito Gamaliel ter aceito esse convite de Pedro. Mas Gamaliel foi lá, foi ver a Casa do Caminho. E quando ele chegou lá, vendo o que era feito, percorrendo aquelas dependências, qual não foi o espanto de Gamaliel quando ele encontrou, num dos humildes leitos da casa, um antigo amigo, um compatriota muito rico, que vivia em Cesareia e que vivia cercado de luxo e de facilidades, chamava Samônio. E ele viu Samônio naquele catre, naquele lugar, doente, acamado. Então Samônio também, feliz por ver aquela criatura amiga ali, contou o que ele passou, contou que ele tinha sido abandonado por todos os seus familiares e por todos os seus amigos, que ele tinha sido despojado de todos os seus bens, porque ele havia contraído aquela doença mais temida naquela época, a lepra. Então ele foi enviado ao Vale dos Imundos, né? Como todos os que aconteciam, né? Marginalizados. Havia um preconceito terrível contra essa doença. Olha que nós estamos passando também por uma pandemia e temos todas essas coisas. É a época que nós precisamos mais amar o próximo, doar, né? E não apartar, e não ter preconceitos. Então, o Samônio, né? Naquele vale imundo, depois de ter tido uma vida de rico, de facilidades, ele entra num desespero profundo. E ele escuta que existe essa casa do caminho, e ele foge daquele lugar. E ele, então, vai com muita dificuldade, com muito esforço, porque ele estava já muito mal,
ele consegue chegar até a casa do caminho de Pedro, e lá ele é recolhido e tratado com desvelo e com amor. Ninguém perguntou a sua antiga condição, não é? Veja que ele não ficou ali se vitimizando ou ser revoltado. Quando nós temos um problema, gente, a gente tem que colocar a nossa força, a nossa vontade em ação, buscar a solução, procurar o Cristo, procurar a casa espírita, procurar ajuda, movimentar as suas forças, orar. É isso que ele fez, o Samônio, e ele chegou à casa do caminho e foi recolhido lá. Gamaliel, então, ficou bastante comovido com esse encontro, com essa história e com o tratamento que ele estava recebendo dos apóstolos. E nesse momento, esse doutor da lei entende que Jesus, que tinha sido ignorado, desprezado e crucificado pelos homens cultos daquela sociedade, tinha triunfado no coração dos infelizes, através do amor desinteressado que dedicara a todos os doentes do corpo e do espírito. E esse amor Jesus tinha ensinado para aqueles caridosos trabalhadores que ali se encontravam. Porque Jesus dizia, os sãos não precisam de médico. Mas mesmo comovido e mesmo abalado, Gamaliel ainda assim não conseguiu assimilar aquele Messias arauto do amor como o Messias prometido nas Escrituras. O homem velho ainda falava mais alto dentro de Gamaliel, o orgulho da raça e da sua condição social. Muitos séculos se passaram dessa história que eu contei, mas a mensagem de Jesus e o exemplo dos apóstolos continuam vivos e são replicados por muitos. E nós que ouvimos esse evangelho, também fazemos parte da nossa casa do caminho, que, a exemplo daquela fundada por Pedro, também abraça todos os que a procuram. Essa nossa casa do caminho que começou pequenininha, do projeto missionário de uma serva de Jesus, Dona Regina Moura, e que agora já tem muitos braços sociais de puro auxílio aos mais necessitados, a creche Tiãozinho, o núcleo, o CETEC, que tem muitos trabalhos assistenciais com as famílias carentes, com as nossas famílias, conosco mesmos, os seus frequentadores, os seus trabalhadores, a Casa do Caminho que nos alimenta com estudos, com o amparo espiritual tão necessário nestes dias turbulentos. A nossa Casa do Caminho, que conta com trabalhadores de tão boa vontade e que, a exemplo dos primeiros apóstolos, abraçam quem chega. Claro, minha gente, que o material humano da nossa casa, que somos nós, assistentes e assistidos, ainda somos falhos, ainda trazemos muitas imperfeições, muitas fragilidades. Temos altos e baixos, temos personalismos, temos vaidades, temos opiniões divergentes e às vezes não sabemos lidar bem com isso. Entretanto, nós somos a casa do caminho, nós estamos na casa do caminho, estamos abrigados sob a tutela de Itaporã, sob a égide de Jesus nesta casa, e queremos ser hoje melhores do que já fomos no passado. Queremos ser trabalhadores melhores, mais caridosos, mais produtivos, mais ativos na causa do Cristo. Queremos viver a regra máxima do Espiritismo trazida por Kardec: fora da caridade não há salvação. E assim eu peço permissão para terminar essas nossas reflexões com as palavras de Paulo na sua epístola aos Coríntios. Eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois fui um perseguidor.
mas pela graça de Deus já sou o que sou. Que a graça de Deus caia sobre todos nós, que nós estejamos afáveis, abertos para receber esta graça e nos tornarmos melhores apóstolos, melhores discípulos, melhores pessoas que sabem amar a todos os que estão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus e obrigada. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, pela nossa doação de vibrações boas, carinhosas e afetuosas. Respirando com calma e profundamente, e acima de tudo emanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para com todos aqueles que ainda não estão no caminho do bem, não encontraram o amor nos seus corações. Amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos nossos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados ou desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de seus entes queridos. Vibremos muita harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do nosso Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos. Agradecermos ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, e em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher,
a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.